Vera jamais esqueceria a expressão no rosto de sua filha naquela manhã em Barcelona. Mamãe, sinceramente, você está atrasando todo mundo. O ônibus para Montserrat sai em 40 minutos e você ainda quer visitar essa livraria? A rua estreita do bairro gótico estava ensolarada, turistas passando apressados enquanto Vera permanecia paralisada diante da fachada da antiga livraria. Tinha lido sobre este lugar em um dos seus romances favoritos, e depois de décadas ensinando literatura espanhola para adolescentes desinteressados em Chicago, queria ver com seus próprios olhos. São apenas 20 minutos, Luísa. Podemos pegar um táxi depois. Eduardo, seu genro, consultou o relógio pela terceira vez em 5 minutos. Impossível. O restaurante com vista para o mosteiro só aceita reservas até meio-dia. Já postei nas redes que estaríamos lá. Ele ajustou os óculos de sol caros, seu sotaque argentino mais pronunciado quando estava irritado. Precisamos ir agora. Você sempre faz isso. Luísa suspirou, ajustando a alça da bolsa de marca. Viemos para ver o melhor da Espanha, não para ficar em livrarias empoeiradas. Vera sentiu o familiar nó no estômago. Aos 65 anos, viúva há 2, tinha economizado cuidadosamente para esta viagem com sua única filha. Luísa havia insistido em planejar o roteiro. Afinal, sua empresa de eventos em Miami lhe dava experiência com logística, como repetia constantemente. Tudo bem, Vera cedeu, como sempre fazia. Vamos para Montserrat. Finalmente, Eduardo murmurou, já andando em direção à avenida principal. O carro está esperando. A viagem de 40 minutos até as montanhas serrilhadas foi silenciosa. Vera observava a paisagem pela janela enquanto Luísa e Eduardo tiravam selfies no banco traseiro. No assento do motorista, o taxista catalão ocasionalmente lançava olhares compreensivos pelo retrovisor. Quando chegaram à base da montanha onde ficava o famoso mosteiro beneditino, o terminal de ônibus estava lotado. Eduardo praguejou ao ver a fila para os tickets. Devíamos ter chegado mais cedo, disse ele, como se a culpa fosse inteiramente de Vera. Podemos tentar o próximo ônibus? Sugeriu ela. Luísa consultou o celular. Impossível. Nossa reserva é para meio-dia. Vocês podem subir, Vera ouviu-se dizer, a voz surpreendentemente firme. Eu ficarei aqui. Vejo o monastério outro dia. Aqui? Sozinha? Luísa franziu a testa. Há uma pequena vila ali. Vera apontou para um aglomerado de edifícios próximos. Posso explorar, tomar um café? Eduardo já estava puxando Luísa para a fila prioritária. Perfeito! Nos encontramos aqui às 4. Eduardo? Luísa protestou, mas sem muita convicção. O que foi? Sua mãe é adulta, pode se virar algumas horas. Vamos perder a reserva. Vera viu a hesitação momentânea no rosto da filha dissolver-se quando Eduardo mostrou a tela do celular com alguma mensagem urgente. Está bem, mamãe. Às 4 aqui. Claro, Vera respondeu, ignorando o aperto no peito. Divirtam-se, observou enquanto embarcavam no ônibus que subia a montanha sinuosa, acenando até que desapareceram na primeira curva. Foi somente quando estava completamente sozinha entre a multidão de turistas que percebeu. Sua bolsa com documentos, dinheiro e celular estava na mochila de Luísa. O pânico inicial foi avassalador. Vera sentou-se em um banco próximo, respirando profundamente. Sem dinheiro, sem identificação, sem telefone. Em um país estrangeiro onde falava apenas o básico de espanhol acadêmico aprendido há décadas. Senhora, está bem? Uma voz gentil interrompeu seu desespero. Um homem idoso de chapéu de palha olhava-a com preocupação. Minha filha, minha bolsa. Vera tentou explicar, as palavras fugindo. O homem, Antoni, era o dono de uma pequena cafeteria na vila. Com gestos e palavras simples, compreendeu sua situação e a convidou para esperar em seu estabelecimento. Tem telefone aqui, ofereceu. Pode ligar para sua filha. No café acolhedor com vista para a montanha, Vera usou o telefone fixo para ligar para Luísa. Chamou repetidamente sem resposta.
provavelmente sem sinal na montanha. Deixou uma mensagem explicando a situação. Antony colocou um café com leite e um prato de pão com tomate na sua frente, recusando qualquer promessa de pagamento posterior. Sua gentileza contrastava dolorosamente com a indiferença de sua própria família. As horas passaram. Vera tentou ligar novamente, sem sucesso. Antony fechou o café para outros clientes, mas permitiu que ela ficasse, ocasionalmente verificando seu bem-estar enquanto organizava o estoque. Às 5 horas, 1 hora após o horário combinado, Vera finalmente recebeu uma mensagem de texto de Luísa. Desculpe, mamãe. Perdemos a noção do tempo. Eduardo conseguiu reservas para jantar em Barcelona com um chefe famoso. Seria impossível voltar para te buscar. Pegamos suas coisas. Há ônibus para Barcelona até 22 horas. Tivemos no hotel mais tarde. A mensagem atingiu Vera como um golpe físico. Não era apenas o abandono, mas a casualidade dele. Como se deixar uma mulher de 65 anos sem recursos em uma cidade estranha fosse apenas um pequeno inconveniente. Quando Antony retornou, encontrou-a com o telefone ainda na mão, lágrimas silenciosas descendo pelo rosto. Ela traduziu a mensagem com dificuldade. Impossível, ele disse indignado. Sua filha não pode fazer isto. Mas ela tinha feito. E naquele momento, algo mudou dentro de Vera. Uma vida inteira de ceder, de acomodar, de colocar as necessidades dos outros à frente das suas próprias, cristalizou-se em uma clareza repentina. Preciso de um lugar para ficar, ela disse com nova determinação. E amanhã decidirei o que fazer. Antônia sentiu, compreendendo mais do que apenas suas palavras. Minha irmã tem uma pensão, pequena mas boa. Posso ligar para ela. Enquanto a noite caía sobre as montanhas catalãs, Vera sentiu um estranho alívio misturado ao medo. Pela primeira vez em décadas, estava completamente livre de expectativas. Abandonada, sim, mas também, paradoxalmente, libertada. A pensão de Carmen, irmã de Antony, era um edifício de 3 andares com varandas de ferro forjado e vasos transbordando de gerânios. O quarto de Vera, pequeno mas impecável, tinha uma janela que emoldurava perfeitamente Montserrat ao longe. A montanha serrilhada, explicou Carmen, apontando para os picos irregulares que pareciam dentes de serra contra o céu do amanhecer. A Virgem Negra vive lá. Após uma noite inquieta, Vera acordou com uma determinação que não sentia há anos. Examinou seu reflexo no pequeno espelho do banheiro. Cabelos grisalhos curtos, rugas nos cantos dos olhos, mas também algo novo, uma centelha que há muito tempo estivera ausente. No café da manhã, Carmen serviu café forte e pão fresco enquanto Vera tentava contatar o hotel em Barcelona. Luísa atendeu após várias tentativas. Mamãe, graças a Deus, estávamos preocupados. Estavam? A pergunta saiu mais afiada do que Vera pretendia. Claro, quando você não voltou para o hotel... Espere, Eduardo quer falar. A voz de Eduardo assumiu o telefone, autoritária como sempre. Vera, isso é ridículo. Estamos indo buscar você agora mesmo. Envie o endereço exato. Não, respondeu Vera, surpreendendo a si mesma e aparentemente a Eduardo, cujo silêncio momentâneo era quase tangível. Como assim? Não. Não vou voltar para Barcelona com vocês, não depois do que aconteceu. Foi um mal-entendido. Tentamos voltar, mas já era tarde. A mentira era tão transparente que Vera quase riu. Minhas coisas, meu passaporte, dinheiro, roupas, podem enviar para este endereço? Ela ditou os detalhes da pensão, ignorando os protestos crescentes de Eduardo. Isso é absurdo. Você não pode ficar sozinha na Espanha. Não fala o idioma, não conhece ninguém. No entanto, vocês me deixaram exatamente assim ontem, Vera respondeu, a calma em sua voz surpreendendo-a. Por favor, enviem minhas coisas. Ligarei daqui a alguns dias. Desligou antes que ele pudesse argumentar mais. Carmen, que havia acompanhado a conversa com interesse crescente,
sorriu com aprovação. Muito bem, disse, servindo mais café. E agora? O que você quer fazer? Era uma pergunta simples, mas Vera percebeu que ninguém a fazia há décadas. O que ela queria fazer? Não o que era conveniente para Luísa, ou o que Eduardo planejava, ou o que seu falecido marido teria preferido. O que Vera Torres queria. Quero ver o mundo, respondeu finalmente, começando pela Espanha. Durante os 2 dias seguintes, enquanto esperava suas posses, Vera explorou a pequena vila aos pés de Montserrat. Descobriu uma biblioteca pública com internet, onde pesquisou rotas de trem, custos de hotéis e baixou um aplicativo de tradução para seu novo telefone pré-pago comprado com dinheiro emprestado de Antônio. Quando a mala chegou, entregue por um motorista contratado com visível relutância por Eduardo, Vera já tinha traçado um plano. Não um roteiro rígido como o de Luísa, mas uma jornada deliberadamente aberta. Na manhã de sua partida, Carmen e Antônio a acompanharam até a estação. O trem para Sevilha partiria em 20 minutos. Obrigada por tudo, Vera disse, abraçando cada um. Vocês me salvaram. Não, respondeu Antônio, ajustando seu chapéu de palha. Você se salvou a si mesma, nós apenas ajudamos um pouco. No trem, Vera observou as montanhas catalãs desaparecerem gradualmente, dando lugar às planícies da Espanha central. Seu telefone vibrava ocasionalmente com mensagens de Luísa, alternando entre preocupação genuína, indignação e, finalmente, uma relutante aceitação. Não entendo o que está acontecendo com você, mamãe. Isso não parece você. Vera sorriu para a tela. Era verdade. Não parecia a mulher que tinha sido por décadas, acomodadora, previsível, sempre colocando seus próprios desejos em último lugar. Mas talvez esta nova Vera fosse quem ela sempre deveria ter sido. Estou bem, respondeu finalmente. Não estou fugindo, estou descobrindo. Há uma diferença. Desligou o telefone e abriu o livro que comprara na estação, um guia de conversação em espanhol. Aos 65 anos, estava prestes a iniciar uma jornada que deveria ter começado décadas atrás. O abandono que deveria tê-la quebrado havia, em vez disso, libertado algo há muito adormecido dentro dela. O homem idoso sentado à sua frente no trem sorriu ao notar o livro. Primeira vez na Andaluzia? Perguntou gentilmente. Sim, respondeu Vera, retribuindo o sorriso. Primeira vez, para muitas coisas. Sevilha recebeu Vera com um calor opressivo que contrastava com a frescura das montanhas catalãs. A estação ferroviária Santa Justa fervilhava com viajantes enquanto ela arrastava sua mala, orientando-se pelo mapa no celular até a pequena pensão que havia reservado no bairro de Santa Cruz. Navegando pelas ruas estreitas do antigo bairro judeu, Vera se permitiu perder-se ocasionalmente, descobrindo praças escondidas com laranjeiras, pátios internos vislumbrados através de portões entreabertos e bares de tapas onde idosos jogavam dominó. A pensión Dona Lola ocupava um edifício antigo com um pátio andaluz tradicional, azulejos coloridos nas paredes, uma fonte central e vasos de gerânios vermelhos pendurados. A proprietária, uma viúva enérgica nos seus 70 anos, falava um inglês rudimentar misturado com espanhol rápido. Americana sozinha? Muito corajosa, comentou Lola, entregando-lhe a chave do quarto. Cuidado com o calor. Cesta é importante. O quarto era simples, mas aconchegante, com um pequeno balcão que dava para uma rua estreita, onde as varandas dos prédios opostos quase se tocavam. Vera desempacotou suas poucas posses e decidiu explorar, apesar do calor da tarde. A poucos quarteirões de distância, a imponente Catedral de Sevilha surgiu de repente, sua enormidade quase impossível de compreender. Ao lado, a Giralda, o antigo minarete transformado em campanário, apontava para um céu de um azul intenso. Vera comprou um ingresso e entrou. O interior fresco e sombrio da catedral era um alívio após o calor espanhol.
Circulando lentamente entre turistas apressados, ela absorveu os detalhes que sempre quis ver: o elaborado retábulo dourado, o túmulo de Cristóvão Colombo, os tetos abobadados que pareciam desafiar a gravidade. Em um banco discreto, longe das multidões, ela abriu seu novo caderno de esboços. Tinha comprado o caderno e lápis em um impulso, lembrando-se subitamente de como gostava de desenhar na faculdade, antes que a vida, o casamento e as responsabilidades a afastassem desse prazer simples. Enquanto tentava capturar a grandeza do interior da catedral em traços hesitantes, uma voz interrompeu sua concentração. Tem um bom olho para a arquitetura. Vera ergueu o olhar. Uma mulher de meia-idade com cabelos prateados curtos e óculos modernos observava seu desenho. Obrigada, respondeu Vera constrangida. Só estou praticando. Sou Isabel. A mulher se apresentou, sentando-se ao seu lado. Professora de arte aposentada. Usando uma mistura de espanhol básico, inglês e gestos, descobriram que compartilhavam uma paixão pela arte renascentista. Isabel havia lecionado História da Arte em Madrid por 3 décadas antes de se aposentar em Sevilha, sua cidade natal. Se você gosta de arte, deve ver o Hospital da Caridade, Isabel sugeriu. Poucos turistas, mas tem pinturas maravilhosas de Murilo. Quase sem pensar, Vera perguntou: poderia me mostrar? Isabel pareceu surpresa, depois sorriu. Claro. Amanhã de manhã, antes do calor. Café às 9? Na manhã seguinte, as 2 mulheres se encontraram em um café perto da pensão. Isabel era uma guia entusiasmada, levando Vera não apenas ao Hospital da Caridade, mas também ao Alcázar com seus impressionantes jardins mouriscos e ao bairro de Triana, além do rio. Nos dias seguintes, um padrão se estabeleceu. Manhãs explorando a cidade com Isabel, tardes de sesta durante o calor intenso, e noites vagando pelas ruas agora animadas, observando famílias espanholas, desfrutando passeios noturnos, provando tapas diferentes em cada bar. Em uma dessas noites, sentadas em uma praça onde um violonista tocava flamenco, Isabel perguntou sobre a família de Vera. Com surpreendente facilidade, Vera contou a história do abandono em Montserrat, da decisão impulsiva de viajar sozinha, do silêncio crescente entre ela e Luísa, que agora mandava apenas mensagens curtas e formais. Você se libertou, Isabel observou, seus olhos escuros brilhando na luz das lanternas. Às vezes precisamos perder algo para nos encontrarmos a nós mesmas. Mas tenho medo, Vera admitiu. Tenho 65 anos. É tarde demais para começar de novo. Isabel riu, um som melodioso que atraiu olhares de mesas próximas. Nunca é tarde demais. Minha avó começou a pintar aos 70 anos. Quando morreu aos 92, tinha exposições em toda a Espanha. Naquela noite, deitada no pequeno quarto da pensão, Vera refletiu sobre essas palavras. Nunca é tarde demais. Ela olhou para o caderno de esboços agora cheio de desenhos. A catedral, o Alcázar, o rio Guadalquivir, rostos de pessoas nas praças. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Luísa. Mamãe, já se passaram 2 semanas. Quando você volta? Eduardo diz que isso já foi longe demais. Precisamos de você em Miami no mês que vem para o aniversário de Pedro. Vera olhou longamente para a mensagem. O velho padrão seria responder imediatamente, apaziguar, prometer voltar. Em vez disso, colocou o telefone de lado sem responder. Pela janela aberta, o som distante de palmas flamenco pulsava na noite sevilhana. Amanhã, Isabel a levaria a um pequeno estúdio de arte onde um grupo de aposentados se reunia para desenhar e pintar. Sem pressões, só para desfrutar, havia prometido. Uma borboleta noturna entrou pela janela, dançando brevemente ao redor da lâmpada antes de pousar no caderno de esboços. Vera observou suas asas delicadas abrirem e fecharem, como se respirassem possibilidades. Deixar Sevilha foi mais difícil do que Vera esperava. Em apenas 2 semanas, havia criado uma rotina confortável,
feito uma amizade genuína com Isabel e encontrado pequenos prazeres. O café da manhã no terraço da pensão, os passeios noturnos pelo Parque de Maria Luísa, as horas tranquilas desenhando no estúdio com outros artistas amadores. Granada vai te encantar, prometeu Isabel na estação de trem, abraçando-a firmemente. O Albaicín, a Alhambra, são mágicos, mas volte a Sevilha algum dia. No trem para Granada, Vera reviu suas mensagens recentes. Luísa havia passado da preocupação à irritação e, finalmente, a uma relutante aceitação da jornada de sua mãe. Nunca imaginei que você faria algo assim, dizia sua última mensagem. Eduardo está convencido de que você está tendo algum tipo de colapso tardio pelo falecimento de papai. Talvez ele esteja certo? Vera sorriu tristemente. Era mais fácil para eles acreditar que ela estava sofrendo algum tipo de crise do que aceitar que ela finalmente estava escolhendo seu próprio caminho. Como explicar que o abandono em Montserrat não havia sido um trauma a superar, mas um despertar? Granada apareceu no horizonte como uma cidade de contos de fadas, espalhando-se pelas encostas das colinas com a impressionante Serra Nevada como pano de fundo. Seguindo a recomendação de Isabel, Vera havia reservado um pequeno hotel no Albaicín, o antigo bairro Mouro. O táxi lutou para navegar pelas ruas íngremes e estreitas, eventualmente parando no final de uma ruela de paralelepípedos. Mais longe não posso ir, explicou o motorista. O Carmen está ali, 100 metros. O Carmen de Las Campanas revelou-se uma casa tradicional granadina transformada em hotel-boutique. Através de um portão discreto, Vera entrou em um pátio paradisíaco com fonte murmurante, jasmim perfumado e vista panorâmica para a Alhambra. Miguel, o proprietário, recebeu-a calorosamente. Bem-vinda a Granada. Primeira vez? Nas 2 semanas seguintes, Vera explorou Granada como nunca tinha explorado um lugar antes. Sem roteiro rígido, sem companheiros impacientes, apenas curiosidade genuína e tempo ilimitado. Descobriu prazer em perder-se nos labirintos do Albaicín, em passar horas em um banco contemplando a Alhambra, em conversar com artesãos locais em pequenas oficinas. A Alhambra, que ela havia ensinado em suas aulas por décadas, era mais magnífica do que qualquer slide poderia capturar. Vera visitou-a 3 vezes, em diferentes momentos do dia, seu caderno de esboços cada vez mais cheio de tentativas de capturar a complexidade dos arabescos, a perfeição dos pátios, a precisão matemática dos jardins. Em seu 4º dia, enquanto desenhava no Pátio dos Leões, notou um homem observando por cima de seu ombro. Desculpe, ele disse quando seus olhares se cruzaram. Não queria interromper. Seu desenho me lembrou de minha esposa. Ela também desenhava aqui. Eduardo tinha cerca de 70 anos, cabelos grisalhos perfeitamente aparados e olhos gentis por trás de óculos de armação fina. Professor universitário aposentado de matemática, explicou em espanhol pausado para que ela entendesse. Vinha à Alhambra semanalmente, desde que sua esposa falecera há 3 anos. Maria amava este lugar. Dizia que a Alhambra é matemática feita arte. Quando Vera mencionou que havia ensinado sobre a arquitetura islâmica em suas aulas de literatura, Eduardo iluminou-se. Precisa visitar a biblioteca da universidade. Temos manuscritos originais sobre a construção da Alhambra. Vera surpreendeu-se aceitando o convite para visitarem a biblioteca juntos no dia seguinte. Algo na gentileza tranquila de Eduardo, tão diferente da arrogância de seu genro homônimo, inspirava confiança. Os dias em Granada adquiriram um novo ritmo. Manhãs explorando sozinha, tardes frequentemente na companhia de Eduardo, que se revelou um guia erudito e atencioso. Ele a levou a lugares que turistas raramente viam. Uma pequena mesquita, onde convertidos modernos praticavam sua fé. Um banho turco restaurado, onde ainda se realizavam rituais de banho tradicionais, jardins particulares escondidos atrás de muros anônimos. Numa tarde, sentados em um mirante com vista para o vale, Eduardo perguntou sobre sua família. Minha filha está brava comigo, Vera admitiu. Não entende por que faço isto.
E você entende? Perguntou ele gentilmente. A pergunta pegou Vera de surpresa. Ela contemplou a alhambra brilhando dourada sob o sol poente antes de responder. Acho que estou aprendendo a ser eu mesma. Sem esposo, sem filha que precise de cuidados, sem estudantes. Apenas Vera. E não sei quem ela é ainda. Eduardo assentiu compreensivamente. Depois de Maria, me senti perdido. 40 anos juntos e, de repente, sozinho. Tive que aprender a ser Eduardo sem Maria. E você conseguiu? Seu sorriso era ao mesmo tempo triste e esperançoso. Estou no caminho. Como você. Na última semana em Granada, Vera tomou uma decisão impulsiva. Em uma pequena loja de artesanato no Sacromonte, comprou tintas, pincéis e telas. Seu quarto no hotel transformou-se em um estúdio improvisado. Nas horas tranquilas da manhã, pintava a luz dourada do amanhecer na alhambra, a luz filtrada através de treliças mouriscas, a luz refletida nas águas dos inúmeros espelhos d'água. Quando mostrou timidamente seus trabalhos a Eduardo, ele ficou em silêncio por um longo momento. Tem alma, disse finalmente. Não são perfeitos tecnicamente, mas têm alma. Na véspera de sua partida planejada, Eduardo a convidou para jantar em sua casa, uma residência de estilo mourisco, restaurada com amor no coração do Albaicim. Sobre uma mesa na varanda com vista para a alhambra iluminada, ele serviu um jantar simples, mas elegante. Vou sentir sua falta, disse ele quando a refeição terminava. Granada será diferente sem você. Eu também, respondeu Vera, surpreendida com a verdade em suas palavras. Para onde você vai agora? De volta para a América? A pergunta pairou entre eles. Vera percebeu que não havia considerado realmente o fim desta jornada, o eventual retorno a Miami, ao pequeno apartamento perto da casa de Luísa, a vida que havia deixado para trás. Não sei, admitiu finalmente. Ainda não estou pronta. Eduardo cobriu sua mão com a dele, um gesto gentil sem exigências. Tenho uma pequena casa nas Alpujarras, nas montanhas. Muito simples, mas com boa luz para pintar. Poderia visitá-la se quisesse. Vera olhou para a alhambra brilhando como um sonho na noite granadina. 3 meses atrás, teria descartado automaticamente tal sugestão, preocupada com o que Luísa pensaria, com o que seria apropriado para uma mulher de sua idade. Agora, tudo o que sentia era curiosidade e uma emocionante sensação de possibilidade. Eu gostaria muito de conhecer as Alpujarras, respondeu, girando a mão para entrelaçar seus dedos com os de Eduardo. O pequeno ônibus serpenteava pela estrada montanhosa, cada curva revelando vistas mais deslumbrantes. As Alpujarras, região montanhosa ao sul de Granada, pareciam suspensas entre o céu e a terra. Vales profundos pontilhados de aldeias brancas, encostas íngremes com terraços antigos e, acima de tudo, os picos nevados da Serra Nevada. Vera pressionou o rosto contra a janela como uma criança, absorvendo a beleza selvagem da paisagem. Ao seu lado, Eduardo indicava pontos de interesse. Um aqueduto mouro quase invisível na encosta, uma antiga rota de pastores atravessando um vale, o primeiro vislumbre de Pampaneira, a aldeia onde sua casa estava localizada. É diferente da Alhambra, explicou, mas igualmente mágico. Aqui, a natureza é a arquiteta. A casa revelou-se uma construção tradicional alpujarrenha. Paredes grossas caiadas de branco, telhado plano de lajes de ardósia e uma pequena varanda com vista para o vale. O interior era simples, mas aconchegante, com piso de madeira, vigas expostas e uma lareira de pedra. Era do meu tio, Eduardo explicou enquanto mostrava o espaço compacto. Um pintor também. O estúdio tem a melhor luz. O estúdio, um espaço no andar superior com janelas amplas voltadas para o norte, parecia esperar por Vera. Um cavalete vazio, estantes com tintas e pincéis, paredes cobertas com esboços desbotados de paisagens alpujarrenhas.
É perfeito, sussurrou Vera, já imaginando as cores que usaria para capturar a luz dourada da tarde nas montanhas. Os dias nas Alpujarras adquiriram um ritmo próprio, manhãs pintando no estúdio ensolarado. Tardes explorando as trilhas antigas que conectavam as aldeias brancas penduradas nas encostas. Noites de conversas tranquilas com Eduardo sobre arte, literatura, matemática, vida. Eduardo voltava regularmente a Granada para compromissos acadêmicos, deixando Vera com espaço para pintar e pensar. A solitude que uma vez teria temido, agora parecia um presente precioso. Em uma dessas tardes sozinha, Vera encontrou coragem para ligar para Luísa. O sinal era fraco nas montanhas, mas suficiente para uma conversa entrecortada. Mamãe, finalmente! Onde você está agora? Mal conseguimos rastrear sua jornada. Nas montanhas ao sul de Granada, Vera respondeu, observando as andorinhas traçarem padrões no céu azul. É lindo aqui. Eduardo está preocupado com você, Luísa disse, referindo-se ao genro. Ele acha que você está sendo imprudente. E você, Luísa, o que você acha? Um longo silêncio. Quando Luísa falou novamente, sua voz tinha uma qualidade reflexiva que Vera raramente ouvia. Acho que não te conhecia tão bem quanto pensava. A mulher que está viajando sozinha pela Espanha, pintando, fazendo amizades, não parece a mãe que cuidou de mim, que sempre colocava todos em primeiro lugar. Talvez eu esteja descobrindo partes de mim que ficaram adormecidas por muito tempo, Vera sugeriu suavemente. Talvez. Outro silêncio. Pedro pergunta por você. Quer saber quando a vovó volta. O nó familiar de culpa apertou brevemente o peito de Vera, mas ela respirou através dele. Diga a ele que a vovó está pintando quadros de lugares mágicos para mostrar quando voltar. E quando será isso? A pergunta pairou entre elas, atravessando montanhas e oceanos. Vera contemplou as aldeias brancas aninhadas nas encostas distantes, os novos amigos que havia feito, as telas que começavam a preencher o estúdio, a gentil companhia de Eduardo. Ainda não sei, querida, mas prometo que voltarei. Após desligar, Vera voltou ao cavalete, onde uma paisagem das Alpujarras, ao pôr do sol, tomava forma sob seu pincel. Não era tecnicamente perfeita, suas habilidades ainda estavam evoluindo, mas capturava algo verdadeiro sobre a luz, sobre o lugar, sobre o momento. As semanas nas montanhas se transformaram em 2 meses. Vera floresceu em sua nova rotina. Aprendeu técnicas de pintura com um artista local, começou a conversar com mais confiança em espanhol e até participou de uma pequena exposição na Praça de Pampaneira, vendendo 2 aquarelas para turistas encantados. Sua relação com Eduardo aprofundou-se gradualmente, transformando-se em algo que não precisava de definição. Companheirismo, amizade, um afeto tranquilo que não exigia nem impunha. Eles compartilhavam refeições, caminhadas, conversas e, às vezes, quando a noite estava fria, o calor da lareira e um abraço casto. Nunca pensei em encontrar isto de novo, Eduardo confessou uma noite enquanto observavam as estrelas da varanda. Esta tranquilidade compartilhada. Vera entendeu perfeitamente. Após décadas de um casamento que havia sido mais parceria prática que paixão, esta conexão genuína era surpreendente e preciosa. O outono chegou às Alpujarras, tingindo as encostas de dourado e vermelho. As noites esfriaram e a primeira neve apareceu nos picos mais altos. Vera sentiu uma mudança sutil no ar, não apenas na estação. Em uma manhã clara, enquanto trabalhava em uma nova tela, seu telefone tocou. Era Luísa, sua voz estranhamente tensa. Mamãe, Pedro está doente. Nada grave, provavelmente só uma virose, mas ele pergunta por você constantemente. Vera pousou seu pincel, observando a luz matinal nas montanhas através da janela do estúdio. 6 meses haviam se passado desde que fora abandonada em Montserrat. 6 meses de descobertas, crescimento, renascimento. Estou voltando, ela disse,
surpreendendo a si mesma com a tranquilidade da decisão. Não permanentemente, mas quero ver vocês. Eduardo a levou ao aeroporto de Granada em uma manhã fria de outubro. Na despedida, ele segurou suas mãos entre as dele. Isto não é um adeus, disse com certeza. É um até logo. Voltarei, prometeu Vera. Há muito mais que quero pintar aqui. No avião para Miami, Vera examinou as fotos em seu telefone. A Catedral de Sevilha, os jardins da Alhambra, as montanhas das Alpujarras, rostos de novos amigos, suas próprias pinturas cada vez mais confiantes. Uma vida inteira vivida em 6 meses. Quando o avião começou sua descida para Miami, Vera não sentiu o habitual aperto de apreensão. A mulher que retornava não era a mesma que havia partido. O abandono que deveria tê-la destruído havia, em vez disso, libertado algo essencial dentro dela. Luísa e Eduardo esperavam no terminal, Pedro entre eles, pálido, mas sorridente. Enquanto caminhava em direção à família, Vera notou algo diferente no rosto da filha. Uma mistura de reconhecimento e incerteza, como se estivesse vendo a mãe claramente pela primeira vez. Bem-vinda, mamãe, Luísa disse, abraçando-a com cuidado incomum, como se Vera fosse algo precioso e potencialmente frágil. Você está diferente. Estou eu mesma, Vera respondeu simplesmente. Naquela noite, depois que Pedro adormeceu e Eduardo saiu para um compromisso, Vera e Luísa sentaram-se na varanda do apartamento de Vera, que Luísa havia mantido limpo durante sua ausência. Sinto muito pelo que aconteceu em Montserrat, Luísa disse finalmente, as palavras parecendo arrancadas de um lugar profundo. Não há desculpa. Não, Vera concordou. Não há. Mas talvez tenha sido necessário. Luísa estudou sua mãe com olhos que pareciam ver além da superfície. Você vai voltar para lá, não vai? Para da Espanha. Para ele. Vera sorriu. Não havia sentido em negar o óbvio. Sim, não para ficar permanentemente. Mas é onde preciso estar agora, parte do tempo. Você sente falta do seu velho mundo, das suas coisas? Vera contemplou a pergunta seriamente. Ela havia vivido com quase nada por 6 meses. Algumas roupas, materiais de arte, poucos pertences pessoais. E, no entanto, sentira-se mais rica do que em anos. Sinto falta de algumas pessoas, de Pedro principalmente, de você às vezes, acrescentou com um sorriso irônico que fez Luísa rir. Mas as coisas... não tanto quanto esperava. Elas ficaram em silêncio, observando as luzes de Miami brilharem contra o céu noturno. Tão diferente das estrelas claras sobre as Alpujarras, mas belo à sua própria maneira. O que você quer agora, mamãe? Luísa perguntou finalmente. A pergunta era quase idêntica à de Carmen meses antes, mas Vera notou uma diferença crucial. Luísa realmente queria saber. Quero viver entre 2 mundos por um tempo, respondeu honestamente. Quero pintar as montanhas, conversar em espanhol, sentir o sol da Andaluzia. E quero ver Pedro crescer. Talvez te ensinar a fazer paella adequadamente, acrescentou com um sorriso. Luísa não respondeu imediatamente, e quando falou, sua voz continha uma mistura de admiração e melancolia. Você sempre foi a pessoa mais generosa que conheci, sempre cuidando dos outros. Acho que eu comecei a achar que era só isso que você era, que era seu propósito existir para nós. Por muito tempo, eu também acreditei nisso, Vera admitiu. E agora? Vera estendeu a mão para segurar a da filha, sentindo o pulso da vida sob seus dedos. Agora sei que sou mais. Assim como você é mais do que apenas minha filha, ou esposa de Eduardo, ou mãe de Pedro. Somos mulheres completas, com nossos próprios sonhos. 2 semanas depois, com Pedro recuperado e as primeiras pontes reconstruídas com Luísa, Vera empacotou uma mala maior desta vez. Incluiu algumas pinturas para mostrar a Eduardo, presentes para Isabel e Carmen e um bom número de materiais de arte que não estavam disponíveis nas pequenas lojas das Alpujarras.
Na véspera de sua partida, Luísa apareceu com uma surpresa: uma passagem de avião para Madrid, para maio seguinte. Pedro terá férias da escola. Pensei que talvez... Ela hesitou. Talvez você pudesse nos mostrar seu mundo. O verdadeiro, desta vez. O gesto, tão inesperado quanto comovente, trouxe lágrimas aos olhos de Vera. Eu adoraria, ela respondeu. Há lugares que quero que vocês vejam, pessoas para conhecerem. Ela sorriu. Inclusive uma certa livraria em Barcelona que nunca consegui visitar. Quando seu avião decolou no dia seguinte, Vera não olhou para trás com arrependimento nem para frente com apreensão. O abandono que deveria tê-la quebrado havia, em vez disso, lhe dado asas. Aos 65 anos, havia descoberto uma verdade que muitas pessoas nunca aprendem: que os fins podem ser inícios, que o medo pode se transformar em coragem e que nunca, nunca é tarde demais para começar de novo. Enquanto as nuvens se abriam, revelando o oceano azul infinito abaixo, Vera abriu seu caderno de esboços e começou a traçar uma nova imagem. Não de onde esteve, nem de para onde ia, mas deste momento suspenso entre mundos, cheio de possibilidades infinitas.